Existem sites inteiros onde tu podes ir consultar as transações que estão a acontecer no momento e de que carteiras, de que hash, para que hash é que foi transferido dinheiro. Como é que tu explicarias a uma pessoa super noob como é que funciona a blockchain? Aquilo que é o brilhantismo de Satoshi Nakamoto em descentralizar a blockchain e em propor este protocolo é exatamente toda a gente ter um incentivo económico para participar na rede. As stablecoins o que permitem é, chego lá com $100, vou para a exchange e troco para 100 USDTs, que é uma moeda cripto. Então no fundo eu tenho uma forma fácil de ver e eu posso manter aqueles USDTs durante 2, 3 anos e o valor não é volátil, porque vai sempre estar indexado ao dólar. Tu podes ter em USDT o teu dinheiro, não é? E tu tens a tua private key. Tu podes decorar a tua private key. Agora vou levar aqui a um extremo mesmo de exemplo. Eu decoro a minha private key. Portanto, neste momento a minha conta bancária está na minha cabeça. Eu quero ter Bitcoin não como moeda, porque de facto ela não é moeda e não vai ter essa função, mas como reserva de valor. Passaste a ter bolos de tulipas que valiam milhões. Ou seja, era possível transacionar uma casa no centro de Amsterdão por uma tulipa. Por um bulbo. Por um bulbo. Eu acho que irracional é a velocidade com que os Estados e com que os bancos centrais imprimem moeda. Porque simplesmente os Estados têm que perceber que a Bitcoin veio para os obrigar a ter melhor performance. Olha, Fred, mas se calhar vamos começar um bocadinho mais pelas bases. Bora. Ok? Nós falamos todos em criptomoedas e blockchain e etc. Mas o que é a criptografia? A criptografia que é a parte mais interessante de todas, porque... Grafia é uma coisa que se escreve, não é? Sim, a criptografia é uma pergunta fantástica mesmo e que raramente me fazem. Aliás, muitas vezes as pessoas até associam a palavra cripto a algo mais de cripta, de graveyard zone, não é? Tipo cemitérios? Esse tipo de cemitérios e de facto as pessoas, e uma coisa muito dark, e de facto não é nada disso. Portanto, a criptografia é a ciência com que nós conseguimos cifrar, encriptar informação que consideramos preciosa e que não queremos que ninguém aceda a ela, a não ser o grupo de pessoas que de facto nós queremos que possam aceder. Portanto, a criptografia é uma ciência milenar. Os egípcios utilizavam algoritmos criptográficos para guardar a informação. Aliás, tudo o que é passwords tem a ver com criptografia, não é? Exatamente. Quando está uma password de qualquer acesso... Tudo o que são passwords é a criptografia. E reparem, durante a Primeira Guerra Mundial e especificamente durante a Segunda Guerra Mundial, o que define o curso da guerra são os Estados Unidos conseguirem cracar, no fundo, o algoritmo criptográfico com que os japoneses coordenavam a frota toda marítima. E os ingleses também fizeram com os submarinos alemães. Os ingleses com os submarinos alemães, e aliás os alemães tinham um sistema, uma máquina de escrever de criptografia com que comunicavam. Que era Enigma. Que era a Enigma, exatamente. Até há um filme sobre isso, bastante fantástico, famoso. Exatamente, a Enigma era uma das ferramentas que os alemães tinham e que conseguiam ter uma vantagem competitiva em relação aos outros, porque eles comunicavam sem mais ninguém saber. E os ingleses conseguiram recuperar uma máquina dessas num submarino que foi ao fundo, sem os alemães saberem que eles conseguiram, e a partir daí conseguiram desencriptar. Pronto, fantástico. Então é isso mesmo. Pronto, quem quiser procurar, com a Enigma consegue perceber. É uma história fantástica. Mas se formos mais atrás, toda a Renascença italiana e Leonardo da Vinci, claramente. O Leonardo da Vinci fazia muito isso. Tudo o que eram criptextos, que quem vê o Código da Vinci, o filme, consegue ter assim uma pequena alusão ao que aqui significa. A criptografia é de facto a ciência que está por detrás de nós guardarmos informação preciosa, que muitas das vezes estava associada a questões religiosas, estava associada a movimentos dissidentes. É verdade o que dizes, mas de alguma forma a linguagem e sobretudo a escrita também é uma criptografia, não é? É. Ou seja, são símbolos dos quais tu sabes qual é o significado. Exato. E tens que saber o significado para conseguires ler a informação. Para nós que somos latinos ou para um povo anglo-saxónico, olhar para glifos de mandarim, o mandarim na verdade é uma forma das pessoas comunicarem com uma determinada simbologia que quem tem acesso ao que é que significa cada símbolo consegue compreender a língua. Certo. Pronto. Lógico que depois a criptografia evolui para algoritmos extremamente mais complexos e ao dia de hoje uncrackables. Pelo menos com a computação disponível, não é? Pelo menos com a computação disponível. E aquilo que acima de tudo a criptoeconomia usa são exatamente algoritmos para encriptar a informação
e descentralizar exatamente essa própria data que ali está guardada, de forma a que, caso um vírus ou alguém tóxico ou alguém nocivo à preciosa informação ali guardada, automaticamente é bloqueado e não consegue adulterar a informação. Mas repara, essa criptografia que estávamos a falar agora era uma chamada criptografia talvez mais simples, em que havia no fundo uma chave, por exemplo no caso da Segunda Guerra Mundial, tinha uma chave, eu tinha uma mensagem encriptada, eu agarrava nessa chave, colocava em cima da mensagem e aquilo desencriptava e eu conseguia ler a informação. Já agora... Embora pudesses ter duplas chaves e triplas chaves, Certo. ou seja, em cima de chave colocar outra chave e por aí fora. Mas era sempre uma chave que, se tu tivesses uma chave, qualquer pessoa que tivesse a chave podia ler essa informação. No blockchain e nesta área toda começa a entrar uma coisa diferente, que é as chaves públicas e as chaves privadas e o hash, certo? Sim, porque é um Que é a sistema base do blockchain. é um sistema unidirecional e na verdade Espera aí, já estou a ir muito depressa. Não, eu só estava a introduzir os temas que é para nós explicarmos Ok. o que é que isso sim, porque Public Key e Private Key é uma coisa muito simples. Para quem não entende nada, Public Key é o IBAN tradicional. Chave pública. em Chave português. pública, pronto, é o IBAN tradicional, obrigado, até porque ontem foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, vou tentar não utilizar tantos estrangeirismos. A chave pública, no fundo é o IBAN. E a chave privada é a password com que nós utilizamos e conseguimos operar a conta. A única diferença é que através de um sistema de hash, na verdade, as moedas elas nunca são nossas. Ao O contrário, que é um hash? o hash é o processo com que nós conseguimos comunicar com a rede encriptando a informação, de maneira a que, e explicando isto de uma forma muito simplista, de maneira a que essa informação fica lá contida e só quem tem a chave correta é que consegue operar essa mesma carteira. Portanto, no fundo é uma informação que passa por uma máquina, um algoritmo, e dessa máquina vai ser uma coisa que é um hash. Na Esse prática, hash vai de um lado para o outro, mas dificilmente vai para o lado contrário. Não, se tu ele é tiveres a chave. unidirecional. Portanto, ou seja, o que tu estás a dizer, deixa eu ver se eu percebi. O que tu estás a dizer é, há uma informação que está gravada a algures e nós vamos olhar essa informação nós conseguimos publicamente. com um óculo, não é? Que nos permite perceber o que é que lá está escrito, não é? Mas ele mantém-se como estava intocável, ou seja, nós não alteramos a informação, ou seja, não passamos aquilo por uma informação compreensível para os outros. Nós não conseguimos operar essa informação, Ok, a não ser que tenhamos a chave correta que faz matos com aquela fechadura em Certo. última instância. certo. Portanto, o interessante disto... Mas essa chave está sempre a mudar ou não? Não, a chave privada sempre a é mesma. perpétua. Tua chave. Ok. Portanto, é no momento da geração de um espaço dentro da rede, vamos pôr assim, é gerado em simultâneo 2 endereços, um público e um privado, ou 2 chaves, uma pública e uma privada. A pública é consultável pelo Block Explorer da Bitcoin, A blockchain é disponível para qualquer pessoa consultar. certo? Pública, É público. transparente, essas coisas. Pelo E menos no Bitcoin há algumas moedas que escondem isso. Mas... é outro tema, também ele extremamente controverso. E portanto, com a chave pública estão disponíveis, toda a gente Com a pode chave ver. pública, exatamente, com a chave pública toda a gente pode ver, por isso é que a Bitcoin não é anónima, é pseudónima, porque na verdade a informação nela contida é pública, o que nós não sabemos é quem é que está por detrás. Portanto, é uma espécie de Álvaro de Campos. Existem sites inteiros onde tu podes ir consultar as transações que estão a acontecer no momento e de que carteiras, de que hash, para que hash é que foi transferido dinheiro. por Sim, exemplo. Ok. e portanto, Coisa que, por exemplo, os bancos não conseguem fazer. Coisa que nos bancos é impossível. quer dizer, centralizadamente conseguem, não é? Eles conseguem ver. Eles conseguem, Nós nós é é que não. Atenção. Aqui é que está a diferença de paradigma. Mas já lá vamos. Pronto, mas só para dizer o seguinte, ao contrário do que nós muitas vezes conceptualizamos, as moedas, ou melhor, os criptoativos ou os ativos digitais contidos numa blockchain, eles nunca nos pertencem efetivamente. Eles pertencem à rede. Eles estão na chain, na blockchain pública. Eles estão na rede, isso mesmo. A única coisa que nós temos o poder é de controlar de que sítio X para sítio Y é que esse ativo se vai mover, Usando a nossa chave privada. usando a nossa chave privada. E por isso é que muitas das vezes existem riscos associados aos criptoativos, porque as pessoas não controlam as suas chaves privadas. Perdem-nas E há um lema muito importante que no mundo cripto se utiliza, que é not your keys, not your coins. Portanto, No fundo, se formos fazer um paralelo para as passwords de uma aplicação, tu quando tens uma password, chegas lá, esqueceste a password, fazes recover password, né? E eles têm lá um mecanismo qualquer para tu recuperares a tua Certo. password.
No mundo da blockchain, Não isso há não existe. recover Se tu perdes a password. tua private key, perdeste Perdeste. tudo. Não há recover password e da mesma maneira que se perder uma private key, perdeu-se para sempre. Portanto, não há qualquer possibilidade de recuperar. E esse é um bocado o trade-off que nós temos que pensar do ponto de vista conceptual, que é o que é que nós pretendemos. Nós pretendemos alguém que controle os nossos ativos e que ao controlá-los pode Se agir, responsabiliza por se eles. responsabiliza por eles e age para o positivo ou para o negativo, ou preferimos ser nós, Ou o controle está em nós. exclusivamente, a decidir E o que logo- é que acontece com os nossos ativos, somos nós E corremos o os risco. E únicos é logo a responsabilidade responsáveis. está em nós e nós é que corremos o risco de, Claro. olha, perdeste a password, perdeste Sim, tudo. sim, mas mesmo assim o mercado está a mudar um pouco, porque a maioria das pessoas, diria, mais de 70% das pessoas que têm criptoativos não têm as suas chaves privadas. Certo. O que é catastroficamente grave. Mas já lá vamos. Pronto. Então vamos agora passar para, a blockchain, para o Bitcoin. Uhum. Como é que o Bitcoin se insere nisto e qual é que é a lógica que estará por trás do Bitcoin? A Bitcoin insere-se nisto porque é a rainha. Portanto, Foi o primeiro, né? O nosso sim, famoso foi- Satoshi Nakamoto, quer dizer, não foi exatamente o primeiro. Existiram outras tentativas de... como o BitGold. O BitGold, o e-money, o NickSap tentou, o Vadai tentou, muita gente tentou. Acho é que o time to market não tinha acontecido. Portanto, porque é que a Bitcoin triunfa? Porque o time to market é mesmo genial. Porque é o momento em que o Lehman Brothers vai abaixo. É o momento em que dispara a crise toda nos Estados Unidos. Onde Gera-se a desconfiança relativamente gera-se a aos bancos. desconfiança total em relação ao sistema financeiro internacional, e a Bitcoin não é ingenuamente publicada em outubro de 2008, no mesmo mês que o Lehman Brothers colapsa. Portanto, existe uma inteligência de time to market, de dizer, ok, nós tentámos fazer isto durante 20 anos e não conseguimos, e a verdade é que 2008 reúne um conjunto de características muito interessantes. Primeiro, porque a internet estava a atingir um ponto de maturidade extremamente interessante em termos de adoção. Segundo, o comércio eletrónico estava a começar a crescer e a disparar, e a Amazon a consolidar, e todos os outros merchants começaram a surgir, e depois dá-se o colapso do sistema financeiro. Portanto, diria que estas três razões vieram criar as condições exatas para que a Bitcoin fosse publicada, e depois durante 2009, 2010, 2011 as pessoas começassem a perceber para que é que servia e a utilizá-la. Como é que a Bitcoin é publicada? Portanto, nós temos um senhor, ou um grupo de pessoas que nós não sabemos quem são, Sim. que são conhecidos como o Satoshi Nakamoto, que pensam que é uma pessoa, pode ser um grupo de developers, né? Na verdade ninguém sabe. Publicam um white paper a explicar o que é a Bitcoin, e publica também um conjunto de ferramentas que permita que qualquer pessoa possa começar a correr os nós da Sim, Bitcoin. esse não é é? o segredo de software open source. Portanto, hoje, qualquer software, eu sou um defensor total de software open source, portanto, não, para mim é no-brainer, não é tema. Pronto. E do ponto de vista prático é muito simples. É publicar o software, distribuí-lo por um grupo de amigos e depois perceber que tipo de gente é que vai querer utilizar esse software e a colaborar para o desenvolver. E na altura Satoshi Nakamoto partilhou com o Al Finley e com o Adam Back. O Al Finley já faleceu, portanto diria que eles os dois sabiam de certeza absoluta quem era o Satoshi Nakamoto. O Al Finley já não pode testemunhar, e o Al Finley era provavelmente uma das mentes mais brilhantes de tudo isto, e que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, e fico super triste por isso, e tive a oportunidade. O Adam Back continua vivo, é o CEO da Blockstream, portanto em grande parte eles controlam o Bitcoin Core, portanto os principais developers do código da Bitcoin trabalham todos na Blockstream. O Adam Back está vivo, tem um Twitter que é um miminho para quem quiser perceber alguma coisa sobre isto, Ok. e portanto ele é a segunda pessoa viva a Qual é o handle dele no Twitter, não sabes? Adams. Adams. Mas diz-me uma coisa, então, existe alguém que consegue controlar o Bitcoin? Vamos lá ver. É o que estás a dizer A agora. questão de haver alguém que consegue controlar o Bitcoin, O desenvolvimento a da Bitcoin, rede, né? a Bitcoin tem duas áreas que têm que existir para poderem funcionar. O primeiro é o código, o segundo são os mineradores. O código é lógico que é aprovado e que é publicado naquilo que são as propostas dos contributors. E isso é feito através de um mecanismo chamado BIP, Bitcoin Improvement Proposals.
E ao longo destes 11 anos de Bitcoin, existem centenas de bips que nunca chegam a estar publicado. Quem é que vota se ser publicado ou não? Vota a comunidade, mas em última instância votam os developers, o Luke Dashir, etc, etc, o Jimmy Song. Mas tu para votar tens de ter o quê? Tokens? Não há nenhum tipo de sistema de votação. O que existe é, o código é GitHub, e a partir dali a própria comunidade toda organiza-se, publica sugestões de melhoramento do código, e entretanto tenta-se gerar um consenso entre todos para se decidir o que é que se vai fazer. São temas polémicos, por exemplo, o número de blocos, o número de tamanho do bloco. São 2 megabytes, são 8, são 10, são 12, são 20. Que muda completamente as dinâmicas todas. Muda completamente a dinâmica, o tempo em que cada bloco é validado. Por exemplo, uma coisa super preocupante que o Bitcoin Cash tem, eu sei que há muita gente maximalista que é contra o Bitcoin Cash, mas o Bitcoin Cash resolve um problema que a Bitcoin tem e que muitas vezes nós não pensamos, que é o tempo de reajuste caso haja um problema na hash rate da rede. Isto é, os chineses, por exemplo, o mês passado desligaram 3 data centers e conseguiram crashar 40% do poder de computação da rede. Isso num cenário em que se mantivesse durante 2, 3, 4 semanas, o tempo que a rede demora a reajustar a dificuldade para que os blocos sejam e as transações sejam validadas corretamente é de 2 semanas. Ou seja, isso atrasa brutalmente as transações todas. Não, isso pode colapsar a rede da Bitcoin de maneira a que nós queiramos transacionar e elas simplesmente não são movíveis. Não são mineradas. Não são mineradas. Não são confirmadas, Bitcoin, não é? Não são confirmadas. O Bitcoin Cash, por exemplo, tem um protocolo chamado EDA, Emergency Difficulty Adjustment, que caso exista um crash total ou parcial no hash power, automaticamente ele ajusta nos blocos seguintes de maneira a que a rede nunca colapse. Agora, isto para um maximalista eu dizer isto, eles levam muito a mal, mas antes disso, indiferente. Como é que tu explicarias a uma pessoa super noob como é que funciona a blockchain? É fácil, é dinheiro open source. Ponto final. Mas tu agora estavas a falar de certas coisas, tipo mineração, para que é que servem os mineiros? Isto é muito simples. Reparem, vamos pensar do ponto de vista de uma democracia. A democracia, para funcionar, todas as pessoas têm que poder participar de alguma maneira. Nós, na nossa sociedade, aqui na Europa, é uma democracia representativa. Portanto, nós elegemos alguém que depois nos representa. Quando nós trabalhamos numa blockchain verdadeira e não uma falsa, não é? Porque existem Distributed Ledger Technologies centralizadas e descentralizadas. Pronto, mas isso usa uma Cloud Unit, contactam a Oracle ou a Microsoft ou outra qualquer, entregam uma cloud, ou a Amazon, utilizam uma cloud e está tudo bem, não precisam de blockchain para nada. Portanto, o objetivo da blockchain é exatamente ser uma rede descentralizada onde ninguém tem mais poder do que os outros, a não ser quem tem mais máquinas em última instância. E para que é que serve a mineração? A mineração serve para nós garantirmos que a informação contida, no fundo, o nosso dinheiro, os nossos ativos que ali estão contidos, estão completamente protegidos à prova de bala. Pronto, a prova dos bad actors, que das pessoas que querem fazer mal à prova de bala. Para que isso aconteça, nós precisamos de muitas máquinas ligadas, porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede, mais blindada está a rede. Ou seja, porque vai haver muitas máquinas a confirmar que aquela operação é tua. Sim, é um livro de atas que corre de 10 em 10 minutos, adiciona uma nova folha e as atas... Que são os blocos, não é? São os blocos e as atas basicamente registram todas as transações. Portanto, no caso da Bitcoin, cada bloco tem 2 megabytes, todas as transações que estão ali concluídas. E para que é que serve a mineração? Só para concluir. A mineração serve para garantir esta descentralização. Mas para que é que serve a moeda? Para que é que serve a Bitcoin? Em última instância, a Bitcoin serve para ser o incentivo económico para alguém proteger e querer proteger esta informação. Porque se não houver incentivo económico, vamos de volta a 1997, onde o Satu, que era um software de um conjunto de universidades nos Estados Unidos, que recebe a informação do espaço e que depois distribuem a informação por computadores no mundo inteiro, que era para ver se nós conseguíamos encontrar vida extraterrestre com sinais de rádio. Certo. Computação descentralizada. Computação descentralizada, exatamente. E eu participei nisso. Tinha o departamento de informática da escola. Quando nós saímos das aulas, ligávamos o Satu e estávamos ali à espera da comunicação alienígena, não é? À procura. Mas não havia incentivo nenhum. Porquê? Porque é do ponto de vista filantrópico e do voluntariado que nós ligamos máquinas.
Aquilo que o Satoshi Nakamoto... Gastamos dinheiro, porque aquilo O custa brilhantismo, dinheiro, energia, etc. custa energia, custa tempo, custa uma série de coisas. Aquilo que é o brilhantismo de Satoshi Nakamoto em descentralizar a blockchain e em propor este protocolo é exatamente toda a gente ter um incentivo económico para participar na rede. Para ligar as máquinas. Para ligar as máquinas, exatamente. E sem incentivo económico, ninguém liga máquinas e ninguém está interessado, ou pelo menos grande parte da rede não está interessada. Até porque ligar a máquina custa dinheiro, não é? Custa energia. Custa energia, exatamente. Portanto, eu troco energia e por Por um valor económico. incorruptibilidade. Pronto. O valor económico é o que eu recebo como troca. É o... Portanto, no fundo o que estás a dizer é, os miners são no fundo os nós da blockchain, da Bitcoin, da blockchain da Bitcoin, e o que eles estão a fazer é, eles dão poder computacional à rede, para esse poder computacional ser utilizado para validar os blocos, para validar todas as transações, e ter a certeza que a blockchain que nós todos estamos a ver não está a ser corrompida por alguém. adulterado. Quanto mais descentralizado for e mais computadores houver, mais difícil vai ser alguém conseguir controlar a rede, É fácil. porque não conseguem... Mas isso alterar. leva-nos a um pressuposto um bocado complicado, que é o seguinte: quanto mais utilização tiver o Bitcoin, mais necessidade há de computadores, não é? E podemos atingir aqui um limite em que já não há capacidade para a quantidade de transações. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas há esse risco. O número de transações não está diretamente relacionado com o número de mineradores. Portanto, a rede pode ter muito poucos mineradores e ser rápida, e a rede pode ter muitos mineradores e ser lenta. Aí vamos remeter para um problema que os maximalistas de Bitcoin também não gostam de discutir, que é o tamanho dos blocos. Portanto, e aqui eu não estou nada alinhado com o Adam Beck, mas em muita coisa não estou alinhado com o Adam Beck, e acho que o segredo disto, e dizer o seguinte: em termos de comunidade de cripto, as pessoas devem fazer sempre um exercício muito importante, que é não voltarem a cair no erro daquilo que o sistema tradicional financeiro caiu, que é achar que eles sabem tudo. E há muita gente no mundo da Bitcoin que acham que sabem tudo. Portanto, o único protocolo que existe é a Bitcoin tem que ser feita assim, não pode ser mudada, não pode ser alterada, nem nada do género. Eu sou totalmente contra. Isso é quase uma religião. É uma religião. Eu diria até pior, é uma seita. Porque a religião já é um estágio mais maduro de seitas. As seitas, por norma, são mais curtinhas, Mais fechadas. e muito mais radicais. Pronto. E portanto, eu por modelo, como eu gosto é do modelo de consenso, eu não pertenço nunca à seita, porque penso sempre pela minha cabeça. Mas esta questão que tu estavas a colocar acho que é uma questão pertinente, Fred, porque é um argumento que é utilizado nos céticos do Bitcoin, que é, a verdade é, os nós, tu próprio disseste que há bocado a China, há bocado estavas a falar que a China desligou 40% da rede, da computação da rede. Porque o que aconteceu é que no início da Bitcoin tu podias meter um Raspberry Pi, um pequeno computadorzinho a fazer mineração, mas hoje em dia tu já precisas de computadores dedicados Chips ASIC. e farms inteiras para conseguires minerar e teres algum poder computacional para estares na rede, não é? Isso não faz com que a rede tenda a estar centralizada e não descentralizada, porque depois os big players que têm economias de escala, Claro. não é que vão estar a minerar a Bitcoin. Claro que faz. Isso faz com que Por isso eu não sou maximalista da Bitcoin. Ok. Portanto, qualquer pessoa que queira ver as coisas de uma forma camaleónica, no sentido de ter dois olhos para ver dois fenómenos em simultâneo e não apenas um, portanto, abrir a ideia de think out of the box não serve só para o empreendedorismo e para a inovação, serve também para quando nós estamos a estudar, muitas vezes fazemos a negação daquilo que nós próprios acreditamos. E portanto, a mineração da Bitcoin hoje, por muito que custe às pessoas que amam apenas e só a Bitcoin e têm uma relação emocional com ela, né? Quase um amor platónico com a Bitcoin, a mineração está centralizada na China. Portanto, gostem ou não as pessoas disto, isto é absolutamente factual. Agora, porquê que está centralizado na China? Está centralizado Porque na eles têm China poder porque computacional. o custo de energia é substancialmente mais baixo. Segundo, eles não têm nenhum tipo de política transcendental relativamente à poluição, como vocês sabem. Portanto, podem queimar carvão para ter Sim, energia barata. E atenção, e just for só para o registro, que todo o problema grave da poluição na China fosse a Bitcoin. Atenção, Claro. O mundo estaria muito melhor. Portanto, a Bitcoin é uma pequeníssima parte da poluição que os chineses fazem. Mas lá está, eles vivem de uma forma absolutamente autónoma. Também são eles que produzem as máquinas dedicadas a São minerar eles a que Bitcoin, o produzem hardware. a Bitmain do Jianwu também é chinesa. Eles
controlam, na verdade, grande parte daquilo que é a produção de hardware no mundo. Portanto, acho que esta dicotomia entre hardware e software, claramente, em termos tecnológicos, a China domina o hardware, os americanos dominam o software, e portanto, esta é um bocado a guerra tecnológica, é de onde é que está a origem do software e do hardware, porque os dois têm que coexistir, não é? Certo. Um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. E o facto da mineração estar na China foi aquilo que estrategicamente os chineses sempre conseguiram olhar de dizer assim, nós não sabemos bem o que é o futuro, mas nós não somos idealistas do ponto de vista de conservadorismo. Nós vamos a jogo. E se a Europa e se os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos têm um plano exatamente do departamento da própria Casa Branca, tem um plano exatamente de criar investimento para irem buscar mineração para Portanto, criar data centers para data minerar centers, Bitcoin. porque Para já equilibrar. perceberam que quanto mais a Bitcoin cresce, quanto mais tem mais adoção, os Estados Unidos têm que ter data centers em território norte-americano, de maneira a que o poder de computação não esteja todo na China. Portanto, É curioso que a Bielorrússia tem agora uma central nuclear que está subaproveitada e uma das coisas que eles estão a considerar é precisamente pôr a energia dessa central nuclear claro, a minerar é bitcoins. rentável, não é? É rentável. Agora, é importante também esclarecer o seguinte: eu não vejo um problema ultra grave da mineração estar efetivamente na China, porque em nenhuma circunstância, vamos ver o que é que eles vão querer fazer com o Yuan digital, e acho que aí é que está o risco, que é, claramente o Yuan digital vem para invadir... O Yuan Digital é uma nova blockchain. é uma nova blockchain. Não está assente Não no lhe chamo Bitcoin. blockchain, é uma cloud do governo chinês. Portanto, não se chamas aquilo blockchain porque aquilo é completamente É centralizado. completamente centralizado. Portanto, por favor, aí sim sou muito maximalista, Não lhe chamem blockchain. não lhe chamem blockchain. Nem outro nome. É uma Pronto. criptomoeda. Uma cripto. Não, é uma rede. Nem é isso. É uma É cripto uma cloud. DLT. É uma DLT. É, que é DLT? Distributed Ledger Technology. Ok. That's it. Pronto. E Porque, diria, porque também tem uma chain que é pública. também tem uma chain que é semi-pública, com informação semi-pública, é tudo semi-público. Pronto, o Yuan Digital tem coisas extremamente perigosas do ponto de vista das nossas liberdades, que é o facto de tu teres moeda digital que expira e que, para além de expirar, ela tem que ser utilizada especificamente em produtos e serviços a qual está assegurada. Dou um exemplo: eu tenho 100 yuan digitais numa carteira que são para utilizar em combustível, mas eu entretanto vou ao McDonald's jantar e tento pagar, e o sistema recusa porque diz: não, este dinheiro, desculpe, você só o pode utilizar para comprar gasolina. É o governo chinês a ser governo chinês. Epá, é perigosíssimo. Agora, acho que nós temos que tentar sempre ver o todo e não apenas a parte, e vejo aqui com muito ceticismo aquilo que vão ser os próximos anos, porque acho que o Yuan digital vem mesmo para resolver um problema que os chineses querem resolver há muito tempo, que é a moeda principal do mundo deixar de ser o dólar para passar a ser o Yuan digital. E acho que isto é tipo consensual. É consensual que eles querem ou é consensual Não, que é vai cons- acontecer? Vai acontecer. É consensual que eles querem. Vamos ver como é que o conseguem fazer. Agora, eles neste momento, principal vantagem competitiva, eles estão 5 anos à frente de todos os outros. Ponto final. Portanto, na Europa, anda-se agora aqui a fazer umas reflexões, umas iterações, para ver o que é que se vai fazer com o euro digital. À partida daqui a 10 anos temos euro digital. Portanto, o time to market Brutal. é espetacular, não é? Os Estados Unidos foram, nesse sentido, mais inteligentes. Quer dizer assim, bom, nós não podemos ser tão idealistas e conservadores, vamos avançar aqui com o SDC, que é uma stablecoin pegged ao dólar. A Visa e a Mastercard começam a utilizar isto, as nossas empresas também, e pelo menos ganhamos vantagem competitiva no sentido de não temos que nós desenvolver tudo, pegamos numa coisa de uma empresa norte-americana e seguimos para a frente. Parece-me super inteligente. O problema é que o euro nem sequer tem um sistema, uma stablecoin sólida, adotada, pegged ao euro. E nem isso temos. Portanto, o Yuan digital, diria que aquilo que vai acontecer é chegarem a todas as PSD2 europeias, tudo o que são licenças de pagamentos, dizerem: olha, nós pagamos para vocês aceitarem pagamentos com Yuan digital. A malta que tem PSD2 vai aceitar, porque é negócio, não é? E o Yuan digital não é tecnicamente proibido.
Nem sei se é possível fazer. Se está enquadrado de alguma forma no Pronto, sistema legal. nem não é? sei se é possível fazer. E no momento em que as PSD2 estiverem a operar pagamentos por yuan digital, não nos podemos esquecer que a China é o maior exportador para o mundo inteiro e eles vão fixar os preços a yuan digital. E quando fixarem os preços a yuan digital e toda a gente tiver yuan digital para pagar, há um poder que eles têm, quer dizer assim, podemos desligar ou podemos pelo menos atacar a rede da Bitcoin porque podemos desligar data centers. Pronto. Agora, qual é a beleza do sistema blockchain? É que se eles desligarem data centers e se eles atacarem a Bitcoin, eles só o vão fazer durante 2 semanas. Porque a seguir eles têm o mundo todo a shiftar, a comunidade toda a shiftar. E os nós todos a mudar para outras geografias. Exatamente. E portanto eles simplesmente perdem uma coisa que controlam em última instância, mas que vão abdicar dela para a perder. Portanto, à partida eles não irão fazer isso porque eles são muito estrategas nesse sentido. Ora, aí está. Pronto. A China pensa há 100 anos, não pensa Exato. a 15 dias. Faz É planos a fantástico, longo é prazo. fantástico, fantástico. Tu falaste aí numa coisa que são as stablecoins. O SDC? Falaste? O SEC. Isso é da Coinbase? É. O que é uma stablecoin? Uma stablecoin é simples. O stablecoin é uma moeda lastreada por moeda fiduciária soberana, neste caso o dólar, e onde 1 milhão, A moeda física que 1 nós milhão de conhecemos, né? stables em circulação está backed, está lastreado, tem um respaldo de exatamente 1 milhão de dólares. E portanto a mais conhecida é o STT, o Tether, mas existem outras várias propostas. No fundo é a resposta do mundo cripto a manter o valor da moeda. Porque o problema do Não, Bitcoin, toda a gente diz, é está volatilidade. sempre volátil. Nós nunca Pronto. sabemos o valor daquilo. Sim, não, o que tu precisas é de uma ponte entre os dois mundos. E essa ponte é feita por uma stablecoin. Porquê? Porque permite, primeiro, reservar valor de quem quer estar em fiat, mas não faz o hidro, quem quer estar em moeda fiduciária soberana, mas que não tem necessariamente de sair de um exchange para ir trocar a moeda. E a stablecoin permite-nos fazer exatamente esta ponte entre dois sistemas financeiros de uma forma agilizada, rápida, prática e funcional. Mas na prática, qual é a ligação que tem o STT com o Bitcoin? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. A única coisa que tem é ser um ledger exatamente público da mesma forma que a blockchain da Bitcoin e Então, É uma mas- parte... funcionar espera aí, mas com tu o mesmo tiveres- princípio. Mas se tiveres o STT, Deixa-me só coisa. O SDT é a passagem, tu falaste de uma coisa que é fiat. Agora vamos clarificar o que são os termos fiat, que é a moeda que nós conhecemos, Moeda os euros, os fiduciária dólares. soberana, sim. Portanto, a forma é tu agarras em fiat, que é euros, vais para uma empresa centralizada, que é uma exchange, onde ele te vai trocar esses fiats, esses euros, por alguma criptomoeda. As stablecoins o que permitem é, chego lá com 100 dólares, vou para a exchange e troco para 100 USDTs, que é uma moeda cripto. Então, no fundo, eu tenho uma forma fácil de ver e eu posso manter aqueles USDTs durante 2, 3 anos e o valor não é volátil, porque vai sempre estar indexado ao dólar. Ok? certo. E portanto, a seguir eu posso agarrar nesses USDTs, eles já estão no mundo cripto, digamos assim, e eu facilmente consigo trocar USDTs por outro tipo de moedas, seja Bitcoins, seja Ethereum, seja qualquer outra moeda que existe por aí. Mas tu já tens uma moeda estável que não oscila, para que é que vais trocar por outra? Só por uma razão especulativa. Porque depois é muito mais Não, rápido. é uma espécie de ativo de refúgio em última instância. Ou seja, tu se tens Bitcoin a 40 mil dólares e se tu vês o mercado a cair e a Bitcoin ir para 20 mil dólares, já vamos pegar no exemplo de 2017. Bitcoin toca em 20 e depois cai até 2.800, não é? Se tu que te quiseres proteger dessa volatilidade, Passas para STT. tu vais ao STT, ficas em um STT, Esperas que aquilo deixe. esperas que aquilo deixe e quando achares que deves recomprar, voltas a comprar. E neste sistema tu não tens que vir a contas bancárias tradicionais. É Andares... muito mais rápido, não é? Estás a ver? Tu passares, fazes uma transferência da tua conta bancária no Millennium, seja onde for, para uma exchange, demora alguns dias, tens que usar o sistema SWIFT do bancário e depois de estar na exchange tu vais trocar esses euros por por exemplo, o USDT. E a partir desse momento, como está em cripto, tu rapidamente consegues trocar o USDTs por qualquer cripto. Certo. E transferir. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte, então, em termos práticos de utilização diária de transações, não é? Eu acabo por ficar no STT porque tenho sempre os preços fixos, não é? Portanto, estão fixos àquilo que é, Fixo. que é A a moeda moeda, real. que é a moeda real, portanto, ao dólar neste caso. Com o dólar. Exatamente. Portanto, e só vou entrar para o mundo das criptos
para especular, ou seja, para poder ganhar dinheiro, porque também ninguém vai fazer investir para Não, perder. pode ser uma base. Não, Pode ser eu uma base de posso- transição para outra moeda. Sim, mas para que é que vai existir? Para que é que eu vou para outra moeda se eu depois não vou usar a outra moeda É fácil. Eu quero em a termos de minha transações? Não, eu dou um exemplo de privacidade sem volatilidade. Ou seja, eu não quero ter dinheiro numa conta bancária porque eu não quero que ninguém tenha acesso à minha riqueza. Eu não quero jogar nenhum jogo de volatilidade e não quero estar exposto a No esse sistema risco. bancário tradicional. Nem no sistema bancário tradicional porque não confio, ou não quero ter Bitcoin porque não gosto Da volatilidade. da volatilidade. Portanto, não é só ganhar ou só perder. Se calhar hoje falamos aqui e de facto toda a gente ganharia porque o preço está em all time high, né? Mas se estivéssemos em 2018 ou em 2019, todos estaríamos a dizer, bom, estamos a perder. Pronto. Portanto, independentemente do racional de ganho ou perda, que é subjetivo, eu simplesmente não quero ter riqueza num sistema tradicional, não quero ter dinheiro numa conta bancária, ponto, mas também não quero ter Bitcoin porque não gosto de Bitcoin. Eu tenho direito há pessoas que não gostam. Para, tu, em última análise, tu podes ter em um USDT o teu dinheiro, não é? E tu tens a tua private key. Tu podes decorar a tua private key. Correto. Agora vou levar aqui a um extremo mesmo de exemplo. Eu decoro a minha private key. Portanto, neste momento, a minha conta bancária está na minha cabeça. Certo. Eu amanhã fujo de um país qualquer, vou para outro país porque houve uma catástrofe qualquer nesse país. Eu chego a um novo país, vou para uma exchange, dou a minha key e automaticamente a minha conta volta. Na verdade, em última instância é, eu tenho dólares e eu quero ser o meu próprio custodiante. Eu não quero que a fidúcia do meu dinheiro seja confiada a uma third party, uma terceira parte. Seja ela quem for. Pode ser o banco, pode ser outra pessoa qualquer. E eu quero controlar, quero ser o meu próprio custodiante. Mas eu não quero Bitcoin ou Ethereum ou Monero ou outra Por causa coisa da qualquer. volatilidade. Por causa da Certo, volatilidade. certo. Mas Então eu fico com o dólar. Muito bem, mas o que eu estou a dizer é que nesse caso as outras criptomoedas perdem um bocado de sentido em termos transacionais. Sim e não. Depende Porque- daquilo que é a perspectiva individual de cada pessoa. É isso que eu estava a dizer, ou seja, eles só passam a fazer sentido do ponto de vista de estratégia de investimento. Ou estratégia de investimento, ou na minha perspectiva, não como investimento, mas por eu querer ter o máximo de quantidade possível de um bem que eu considero essencial no meu futuro. E especialmente para o futuro da minha filha. Portanto, para a minha filha e para os meus... Mas isso podes deixar ficar em USDT, ponto. Não, mas em USDT não tem nenhum potencial de valorização Ok? E corres o risco do dólar vir por aí abaixo. e corro o risco do dólar vir por e aqui corres o abaixo risco- contra a Bitcoin. E corres o Certo. risco do novo banco, por exemplo. Portanto, para mim, eu quero ter Bitcoin, para mim, completamente a moeda. Eu quero ter Bitcoin não como moeda, porque de facto ela não é moeda e como não vai ter reserva. essa função, mas como reserva de valor. Ou seja, o meu PPR É o teu ouro. é o meu ouro digital. Portanto, o meu PPR, a minha reforma, eu não estou preocupado se a Segurança Social Portuguesa, muito honestamente, digo isto muito frontalmente, eu não estou preocupado se a Segurança Social Portuguesa me vai ter, na minha reforma, a capacidade de me pagar 500 euros ou 1000 euros ou 1500 euros, dá-me igual. O que eu quero é salvaguardar o futuro da minha filha e dos meus netos e dos meus trinetos. E espero, não apenas salvaguardando o futuro do ponto de vista financeiro, mas também com educação e com cultura e com conhecimento, porque senão depois eu morro e o que eles ficam estragam tudo. E nós, como vocês sabem, existem dezenas de famílias que houve alguém que se matou a trabalhar e que depois as gerações seguintes destruíram tudo. Porquê? Matou-se a trabalhar, está certo, mas esqueceu-se Esqueceu-se do resto. da educação, do amor, do conceito de família, que para mim é muito importante. Pronto. E portanto o que eu quero é salvaguardar para a minha filha algo que eu sei que ou na geração da minha filha ou na geração dos meus netos vai haver uma sátira social fantástica, muito ao estilo Vicentina, Gil Vicentina, que é eles olharem para a história e dizer assim, vejam lá que aquela malta naquela época acreditava que um papel a dizer 50 tinha valor. E isto é Que é literalmente um papel. que é fantástico. Sim, sim, mas nós tivemos cenas ainda mais interessantes, que é a história, por exemplo, das tulipas. As tulipas é uma coisa interessantíssima. Eu por acaso não tenho gráfico, depois posso partilhar convosco. Mas as tulipas também podem fazer a Sim. ponte para o Bitcoin, não é? Mas Espera aí, o que é que foi as tulipas? as tulipas foi um dos maiores esquemas Ponzi da história. Quer dizer, não diria Ponzi, diria uma corrida. É o verdadeiro FOMO, não é? O Fear of Missing Out. O medo de não lucrar com aquele movimento social.
Pronto. E por acaso, a semana passada, o Dr. Vítor Constâncio, foi um dos argumentos que utilizou, foi exatamente a questão das tulipas. Mas as tulipas criaram um legacy. Mas tu não explicaste. Portanto, o que aconteceu foi que houve um movimento brutal na Holanda que tinha tulipas e que, no fundo, as tulipas passaram a ser um ativo importante na sociedade. Portanto, ter tulipas especiais, bonitas. Ter uns bulbos. Ter os bulbos. Várias cores. Exatamente. Passou a ser também estatuto social a determinado momento. E eles tinham muita investigação em torno disso, porque foram buscar as tulipas à Turquia, não é? Portanto, então, e conseguiram, através de genética, alterar as tulipas e torná-las super especiais. Com cores diferentes. Exatamente. etc. Então tu passaste a ter bolos de tulipas que valiam milhões. Ou seja, era possível transacionar uma casa no centro de Amsterdão por uma tulipa. Um bulbo. Por um bolo. Ok? Portanto, e houve uma corrida, houve gente que pôs toda a sua fortuna e tudo aquilo que tinha em tulipas. Até que houve um dia que alguém disse: Não vale nada. isso é erva, isso não vale nada. E foi tudo por água abaixo, Dump. não é? Dumping. Epá, foi tudo por água abaixo. Houve gajos que perderam tudo na vida, houve montes de suicídios. Epá, foi Foi o catastrófico. fim da macacada. Mas atenção. Será que o Bitcoin é só Não, mas a seguir acontece o seguinte. mas a seguir acontece o seguinte, e eu convido até quem nos está a ouvir que vá ao Google muito rapidamente perceber quem que é o maior produtor de plantas no mundo. Continua a ser a Holanda. É a sem Holanda. dúvida. Portanto, hoje, quando nós vamos a uma florista em Lisboa, todas as rosas, cravos, camélias, hortênsias, tulipas, etc, são importadas todos os dias da Holanda, porque a Holanda está, o que produz, e atenção, estamos a falar de um país muito pequenino, não é? Certo. Para a dimensão Baixo do d'água, país que ainda por tem, para a dimensão do país que tem, eles são o maior, mas reparem, assim, tipo 20 vezes à frente dos outros todos juntos, a produzirem plantas para o mundo. Portanto, de facto, houve... Alguém teve a paciência de dizer, já que tenho esperar, estas tulipas certamente, e todas, desenvolver um negócio. Pronto, Vou o vendê-las. mesmo que aconteceu com a bolha das .com, que foi igual. Portanto, houve gente que comprou Apple ou Amazon em determinado momento, que caiu tudo, mas na verdade, se aguentassem e se não tivessem vendido, hoje estariam fantasticamente bem. Exato. Portanto, aquilo que foi a bolha das tulipas, se não estou em erro, foi no século XVII, a bolha que houve, de facto houve, estamos todos de acordo, mas isso não quer dizer que depois a economia, o produto interno bruto do país em 2021, de facto, aquilo que alavanca a economia holandesa, para além de todas as outras coisas, é claramente a produção de flores Sim, isso é e de interessante. plantas. E é muito interessante nós percebermos o que é que fica depois de acontecerem este tipo de movimentos. Portanto, para mim... Não vês ligação com o Bitcoin? Não, porque o mundo hoje é completamente diferente do que era no século XVII. Hoje, a comunicação... Mas não é um bocado irracional a valorização que está a ter o Bitcoin? Não, eu acho que irracional é a velocidade com que os Estados e com que os bancos centrais imprimem moeda. Porque simplesmente os Estados têm que perceber que a Bitcoin veio para os obrigar a ter melhor performance. Reparem, nós estamos aqui num centro onde vocês têm várias empresas e onde os miúdos, quando fazem e criam uma startup, o segredo é fazer muito com pouco, não é? Este é o segredo de uma startup. É. Exato. Ponto. Sem dúvida. É fazer muito com pouco. Pelo menos é aquilo que nós defendemos. Pronto. Exato. E que eu defendo também. E todo o meu dia é explicar isto à minha equipa. Pá, nós temos sempre que conseguir a melhor performance possível. Fazer muito com pouco. No caso dos governos, nós temos um conjunto de administradores e decisores políticos que fazem pouquíssimo Com muito. com ilimitado. Exato. E porquê? Porque o ilimitado é vamos imprimir quando não há. E aquilo que a Bitcoin traz é obrigar, é forçar a que os governos passem a ter graus de exigência e de SLAs, de Service Level Agreements, para com o povo. E quando se propõem num plano político a fazer qualquer coisa pelo povo, que tenham a consciência que se falharem, de facto, não há dinheiro ilimitado para tapar os buracos. Pronto. E aquilo que a Bitcoin vem, portanto, eu espero que a Bitcoin suba muito mais, que a rede cresça muito mais e que a Bitcoin seja cada vez mais adotada para lhes tirar este poder que é completamente irracional e desmedido perante o bem que a população e que os cidadãos devem ter direito a ter em termos de qualidade de vida. Se nós tivéssemos um governo absolutamente justo e com uma fantástica performance
em termos de profissionais, nós nunca teríamos, se calhar, a necessidade da Bitcoin existir. Mas a questão é que o ser humano nem sempre tem em si esta necessidade de nobreza ou da excelência de fazer muito com pouco. Não, se temos ilimitado, nós próprios também ficamos preguiçosos, não é? Então, mas vamos pensar um bocadinho sobre isso, já agora da Bitcoin, que é porque é que a Bitcoin valoriza? A Bitcoin tem um número limitado de coins que podem ser Um modelo emitidas. deflacionário versus um modelo inflacionário. A Bitcoin valoriza por 3 motivos essenciais. Muito rápido e muito fácil. O primeiro já expliquei. Tem a ver com os Estados, os bancos centrais imprimem ilimitado. Portanto, quanto mais imprimirem, mais estão a diluir versus um ativo que Que é limitado. é limitado. Portanto, isso aí é um rácio matemático. 101 Sim. Economics. Mas Mas one-on-one isso economics. acontece também depois com todos os outros ativos, não é? Com todos os outros ativos. E reparem, se hoje nós olharmos para todas as Ou commodities seja, é o no mundo, efeito da inflação. é o efeito da inflação. As commodities estão todas a subir, desde o bronze até ao trigo, até às batatas. Tudo. Neste momento está a subir. Os preços estão E uma porquê? loucura. Porque quanto mais bazucas imprimirem e quanto mais o Joe Biden entregar dólares gratuitos aos cidadãos norte-americanos, automaticamente chama-se inflação. Ponto final. É ridículo, as Pronto. pessoas não estão a perceber para que estão a receber mais dinheiro que Isso, vale menos. vale menos. Pronto. Ponto número 1. Ponto número 2. A regulação veio clarificar as regras do jogo. E, portanto, as big whales, as grandes baleias do sistema tradicional financeiro, os grandes fundos de investimento, sempre estiveram muito céticos porque a incerteza jurídica para eles é um risco que não correm, não podem correr. Porque, no fundo, eles são custodiantes de bilhões E não podem perder aquele e dinheiro. não podem perder aquele dinheiro. A certeza jurídica, o que veio trazer foi, bom, podemos entrar porque isto afinal não vai acabar, não vai extinguir-se e não vai desaparecer. Portanto, essa certeza jurídica e regulatória, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é crucial para o Isso crescimento. é muito curioso, porque houve um período em que todos os bancos centrais alertavam as pessoas, a população, para a utilização de criptomoedas. Sim, e e agora Bitcoin. são eles que estão a pedir licenças Exatamente. para poder operar cripto. Sim, estamos a falar em hedge funds que estão a pôr muitos milhões Pronto. em... Ainda bem, e estão a fazer cripto. bem porque estão a salvaguardar valor. Porque o dólar, quanto mais impresse, como já concluímos, cada vez tem menos Pronto. valor. Mas isso é o segundo ponto. Segundo Tu disseste ponto. que há um terceiro. E há um terceiro ponto. O terceiro ponto qual é? É a pandemia acelerou muito a confiança no comércio eletrónico. A pandemia, se vocês virem os números da Amazon, todas as lojas de Shopify, etc, etc, o comércio eletrónico disparou, mesmo em Portugal. A maioria das pessoas não tinha confiança em criar um cartão, fazer uma compra online, ter essa experiência, não é? E aquilo que a pandemia veio fazer foi forçou-nos a trabalhar remotamente, que nós não queríamos. Estou a falar a nível Global, sim, global. filosófico. Forçou-nos a ter que reconfigurar a forma como fazemos compras e como consumimos via internet, permitiu-nos chegar a outro tipo de áreas em que nós provavelmente nem tínhamos interesse, mas que a pandemia, por nós estarmos tanto tempo a consumir digital, nos veio descobrir, e depois não nos podemos esquecer dos marketeers todos que estão por detrás disto, a estudar as tendências da audiência para lhes vender cada vez mais coisas. Portanto, e essa adoção do digital, essa consciência de que o digital está cá para ficar e não vai mudar em nenhuma circunstância, este é o espaço nativo da Bitcoin. E das criptos em geral, porque E das- é o dinheiro da internet. E é o dinheiro da internet, é o dinheiro open source. Ponto final. E portanto, quanto mais o digital avançar, quanto mais, e atenção, e temos a Starlink agora, porque a Starlink é o total game changer, que é acabar com outro monopólio, que é o monopólio Das telecomunicações. das telecomunicações. Portanto, agora a internet vem do espaço, ponto final. E se eu estiver em Castelo Branco, ou se eu estiver Nos Himalaias. ou na Antártida, eu tenho internet. Portanto, com 5 milissegundos de latência e 1 velocidades giga, incríveis. exato, e 1 giga Bom, de download. eu aqui faço um... Um throwback. Exatamente. Eu sei que tu és um homem de filosofia, formado em filosofia. Vamos aqui um bocadinho filosofar sobre isto, porque efetivamente nós estamos a falar em criptos e estamos a falar em blockchain e em bom rigor estamos a falar do digital, não é? Portanto, e aquilo que tu ainda agora reafirmaste, que o digital está para ficar, veio comprovar também, a pandemia veio comprovar ainda mais isso, e o facto do digital estar para ficar introduz
questões do nosso posicionamento sobre o mundo e em termos filosóficos que são muito interessantes, não é? Porque de facto o digital está a dar liberdade, não é? Está a descentralizar poder, está a reduzir poder daquilo que as instituições, as empresas e aqueles que de facto tinham muito poder podiam decidir sobre os outros. Portanto, está a reduzir poder de decisão. Estamos a falar hoje da moeda e a moeda é um dos símbolos do poder, porque emitir moeda é um monopólio do Estado, não é? De qualquer Estado. Neste caso, ou supra-Estados, que é o caso da Europa. Ou nos Estados Unidos tem a Reserva Federal, que é privado, mas é o Estado que decide a emissão de moeda na mesma. Portanto, a emissão de moeda passa a ser supranacional, portanto, ou seja, é completamente descentralizada, que é o caso do Bitcoin e outras criptos, e retira poder aos Estados. Tens a questão do poder empresarial, digamos assim, ou de contratação, que também está a ser reduzido, porque as pessoas a partir de agora podem trabalhar a partir de qualquer sítio, não é? Pelo menos uma parte das pessoas. Nem todas as profissões o permitem, porque se uma pessoa estiver a trabalhar numa fábrica, por enquanto, pelo menos, ainda tem que lá estar, não é? Por enquanto, quando as fábricas estiverem a ser automatizadas e for preciso uma supervisão à distância, pode ser também à distância. Ou seja, também a esse nível as coisas estão a ser alteradas e provavelmente vai ter um impacto do ponto de vista político. Porque um dia as pessoas vão querer votar digitalmente e se quer votar digitalmente todos os dias e não só de 4 em 4 anos. E em vez de termos uma democracia representativa, se calhar vamos passar a ter uma democracia direta daqui a uns anos, não é? A primeira que a criptoeconomia, de uma forma muito objetiva e prática e filosófica, veio fazer foi democratizar o acesso à riqueza. E, portanto, do ponto de vista prático, hoje a criptoeconomia representa 2,3 trilhões de dólares. Em 2018 tentei exatamente criar uma Crypto Village. É um modelo em que existem um grupo de 10 pessoas que decidem qual é a felicidade de 10 milhões. Isto é que não faz sentido nenhum para mim. Os gas fees, portanto aquilo que tu tens que pagar para movimentar de uma hash de uma carteira para outra. Eles fazem aproximadamente 40 milhões de dólares net revenue por semana. O sistema bancário tradicional consome 20 vezes mais energia que a rede da Bitcoin. Ponto final. Aquilo que a blockchain e uma rede descentralizada, proof of work, como a Bitcoin vem fazer, é ajudar a resolver exatamente o problema da sustentabilidade. O problema é que nós não temos políticas públicas que defendam o nosso tecido empresarial, que defenda o nosso talento, que defenda uma série de coisas. Porquê? Porque alguém é corrompido no topo para aceitar determinadas situações que depois nos prejudicam a todos.